A partir de agora, então, você fica com a gente. A gente abre o programa sempre, você já sabe, falando sobre política. E os assuntos não param. Como é que você está, João Paulo Messer? Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Uma semana agitada, mais uma vez, no mundo de política. Fim de semana promete revelar algumas novidades ainda. As informações não param. O mundo de política sempre agitado. Estamos em período eleitoral. À medida que o tempo passa, as campanhas ficam mais intensas. Dá mais trabalho para a gente, mas é aquilo que a gente busca todos os dias. Trabalho para trazer informação aos nossos telespectadores. Bom, eu vou começar o quadro de política de hoje falando sobre um detalhe que eu li na sua coluna desta sexta-feira no Jornal da Manhã, onde você escreveu que o próximo presidente da Câmara de Vereadores poderá ser o prefeito da cidade de Criciúma. Que história é essa? Explica para o nosso telespectador. Pois é, Daniel, é um fato até certo ponto estranho, curioso, né, a gente dizer isso nesse momento. Mas em meio a tantas possibilidades, em meio a tantas circunstâncias, essa é uma realidade muito possível. Basta dizer, se nós continuarmos com os números atuais de pesquisas, esses dados, o cenário pode caminhar para isso. Então, como é que eu posso explicar isso? Como é que isso pode acontecer? Eu vou fazer uma figura aqui. A eleição segue como está. O candidato em Criciúma, o atual prefeito é candidato à reeleição, tem números de aprovação que são significativos, teoricamente daria mais de 50% dos votos numa eleição. Eu estou fazendo aqui uma figura, só para trazer um exemplo. Isso aqui é uma possibilidade remota, mas ela é existente. Uma vez confirmando o candidato seguindo, impugnado em primeira instância, ou indeferido. Na primeira instância, recorre ao TRE, indeferido. Recorre ao TSE em Brasília, indeferido. Se nesse meio tempo acontecer a eleição, antes do Supremo, esse mesmo que está julgando agora o caso do Mensalão, se antes do Supremo, que é a última instância, julgar o caso, pode acontecer o seguinte: candidato não deferido, que é o caso do Clésio Salvaro, pode até disputar as eleições. Disputa a eleição, pode vencer. Se vencer a eleição com mais de 50% dos votos, determina a legislação que precisa ser feita uma nova eleição. Se for com menos de 50% dos votos, assume o segundo colocado. Se for mais com 50%, faz uma nova eleição. Como é que fica então se faz uma nova eleição? Nesse caso, porque aí ele não seria diplomado. O candidato pode fazer campanha, não pode ser diplomado. Ele não sendo diplomado, fica um vácuo entre a posse, pode ficar um vácuo entre a posse e a realização de uma nova eleição. Nesse período, então, é que o presidente da Câmara de Vereadores assumiria a prefeitura. Isso já aconteceu em Criciúma no ano de 2005. Aí foi diferente, quando PMDB e PT estavam em conflito. O PMDB entrou com uma ação pedindo a cassação do prefeito Décio Góes, conseguiu isso. Houve aquele tempo entre o julgamento que aconteceu em maio e o dia da posse, e aí fizeram um acordo. O Sérgio Pacheco foi o presidente da Câmara de Vereadores, e aí colocaram ele nessa condição de presidente da Câmara e prefeito. Então, veja um dos cenários possíveis que temos para esta eleição. Agora vão me perguntar se eu acredito nisso. Olha, por exemplo, o PP, Partido Progressista, do vice Márcio Búrigo, toparia isso de ir junto com a candidatura de Clésio até a eleição? Porque hoje, se parar o processo, Márcio Búrigo não tem nada a ver. Quem tem pedido de impugnação, indeferimento da candidatura, é Clésio Salvaro. Mas se disputar a eleição, aí os dois serão cassados. E aí o Márcio entraria também para a relação da ficha limpa. Teria aqueles 8 anos em que não poderia mais concorrer a outros cargos. Então essa possibilidade, ela não é muito provável, ela é muito improvável, pois acredita-se que o próprio PP vai reivindicar a condição de cabeça de chapa ou então mudança de candidato se continuar a impugnação do candidato em Criciúma. Se eu falar isso para a oposição vai dizer que isso não é possível, que o prefeito não vai poder disputar a eleição, e que os julgamentos vão ser rápidos.
Se eu falar com a situação, se eu falar com o atual prefeito, ele vai dizer, não, eu vou ser absolvido, não vou ter problemas, vou disputar a eleição. Ninguém vai concordar com isso nesse momento, mas a possibilidade, ela existe no cenário de Criciúma, tudo por conta dessa confusão que temos estabelecida aí na lei da ficha limpa. Agora, João, para que possamos entender, principalmente o nosso telespectador, em caso de haver essa hipótese de uma nova eleição, começa tudo de novo? Fabricação de santinhos, gente na rua, no caso para a eleição para majoritária, porque não tem nada a ver com a de vereador, né? Sim. Mas propaganda na TV, tudo normal? Tudo normal, não nos mesmos prazos. Né? O prazo que é menos reduzido. Em 30 dias eles marcam o período, tem um período menor de campanha, qualquer cidadão, mais uma vez, pode se candidatar para esse processo eleitoral e aí acontece a eleição. Isso num prazo de 30 dias. É um prazo menor. Mas eu não posso dizer que é igual a antes. É um prazo infinitamente menor, mas a campanha será feita normalmente. Eu vou continuar falando aqui de Criciúma e região, eu tenho um assunto para falar de Forquilinha também, mas já que você abriu um precedente ali, eu vou abrir um parênteses, porque você falou em Mensalão, que é a mesma turma que está... Você acha que com esses julgamentos que estão havendo lá em Brasília, não pode atrasar ou atrapalhar, ou tirar um pouco o foco agora dessa questão da ficha limpa? Tira o foco, atrasa prazos de quem chegar lá, porque eu não acredito que esse julgamento do Mensalão vai acabar em menos de 20 dias. Eles vão levar isso, vão arrastar isso uma eternidade. Ontem já começou com conflitos esse julgamento. E atrasa prazo, são os mesmos juízes, acumula trabalho e tira totalmente o foco, né? Agora o assunto virou o Mensalão. Está todo mundo falando do Mensalão. As eleições municipais perderam um pouco da sua importância. Então, quando você faz essa observação, você está coberto de razão. Agora temos uma nova novela, temos um novo cenário, tem uma nova cortina de fumaça para acobertar tudo mais. É o Mensalão. No Jornal Nacional, no jornal de rede nacional, ontem, no final da noite, o repórter ainda mostrou o maior número de advogados por metro quadrado, estava ontem exatamente lá em Brasília. Imagino, se aqui tinha advogado sentado na frente da televisão, não perdeu um só momento do julgamento, imagina em Brasília. Tem muita gente de Santa Catarina, eu mesmo conheço alguns que viajaram, estão em Brasília, estão acompanhando. Tem advogado que está trabalhando nesses processos agora e que viajou a Brasília para acompanhar lá os bastidores. Isso é uma aula e tanto. Vamos voltar então aqui para a nossa região e vamos falar um pouquinho de Forquilinha. João, tem novidade lá? Tem a novidade de ontem foi a impugnação da candidatura, o indeferimento da candidatura do candidato José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, que foi presidente da Câmara de Vereadores e naquela época ele teve lá alguns itens da prestação de contas. Eu não saberia dizer quais são, eu ouvi rapidamente, daí eu ouvi do próprio candidato, então entendam por favor que é parcial essa informação, mas mandou uma corbélia, por exemplo, para um velório. A Câmara de Vereadores mandou, mas o Tribunal de Contas não aceitou isso. Enfim, o Tribunal de Contas normalmente ele apega-se a pequenos detalhes, inclusive. Então o político tem que se cuidar muito em detalhes. Mas foi lá atrás, não vai dar problema lá na frente. Veio a ficha limpa e deu problema. Então, mas enfim, o que interessa, o resumo da ópera é que houve um indeferimento da candidatura. Isso surpreendeu a muita gente em Forquilinha, não esperavam esse cenário. E aí ontem foi dia de agito em Forquilinha por conta disso. Naturalmente, os adversários de Neguinho comemoraram esse momento. O Neguinho fez reuniões com advogados para discutir o que fazer agora, como fica o processo nesse momento. A nítida coisa da ficha limpa que embaralha o jogo, traz uma confusão enorme e é um duro golpe em qualquer candidatura. Já que a gente está falando em ficha limpa, eu vou voltar rapidinho aqui em Criciúma, porque aqui na cidade nós temos 3 já, né? Como é que fica? Na região nós somos 3. Na região aqui. Na região são os 3. O Clésio Salvaro, o Décio Góes, na Praia do Rincão, e agora o Neguinho. Tem outros 2 que estão nessa relação, tem alguns que já saíram, por exemplo, em Içara,
tinha um pedido a impugnação da candidatura do Zé Zanoni, mas já foi deferido, já está autorizado, já não teve problema nenhum. Pedido do Sandro Serafim, também não tem problema nenhum, é vice do Murialdo em Sara. Mas pedido do Cláudio Honor de Vasconcelos por essa mesma questão do Tribunal de Contas. Lá houve problema, o nome estava na lista, não estava na lista, entrou, saiu, deu uma confusão, mas o promotor deu parecer pela impugnação. O juiz vai dar a qualquer momento a decisão do pedido de impugnação. Em Cocal do Sul, é a mesma situação com Aldo Furlan. Ainda não saiu o despacho final do magistrado sobre esse caso. Então, nós temos pontualmente 3 casos. Clésio Salvaro, José Cláudio Gonçalves, o Neguinho, e o Décio Góes na Praia do Rincão. São os 3 que têm, nesse momento, indeferida a sua candidatura. Então tá certo. Tem mais alguma... E o detalhe, né? Esses 3, eles têm indeferida a candidatura, mas continuam em campanha. E podem ir até a eleição. Vão disputar, se quiserem, vão disputar a eleição normalmente, podendo ter o julgamento só depois da eleição. Pode acontecer antes o julgamento, mas eles têm recursos até lá. É óbvio que os advogados os advogados dizem que vão reverter isso quando chegar no Tribunal Regional Eleitoral, mas o que está marcando é o seguinte, que os juízes daqui, eles estão metendo a caneta. E eu até, sem demérito aos juízes de primeira instância, só que juiz de primeira instância, ele normalmente caneteia mais pesado. Olha, existe a possibilidade de impugnar a candidatura, ou esse tem que ser impugnado. Ele impugna a candidatura. Ele faz a impugnação da candidatura. Aí vai para o TRE, lá o TRE ainda tem aquele clima. Quando vai para o TSE, na minha opinião, no TSE é que começam a respirar mais aliviados. Esses candidatos podem ter uma chance de que cada caso é um caso, né? Mas hoje pegou geral, a caneta pesou a caneta dos juízes. Tá aí então. João, para a gente encerrar o quadro de hoje, eu sei que não faz parte da sua área, mas como eu sei que você fez a entrevista hoje no seu programa na rádio, com o pessoal, com o Coronel Cabral. A polícia completando o aniversário aqui na cidade de Criciúma. E que história bacana, né? Mais de 1 milhão de denúncias, mais de 1 milhão de averiguações, mais de 1 milhão... Enfim. Sabe o que é que eu vejo nisso? Eu sou um defensor das nossas instituições. O que é isso? Por isso que eu digo que Câmara de Vereadores, como a de Criciúma, que funciona lá no 6º andar, eu acho que Câmara de Vereadores tem que ter um prédio bonito. Prefeitura tem que ter um prédio bonito. Fórum tem que ter um prédio bonito. Uma cidade tem que ter uma catedral, uma igreja, seja ela de qual for a religião, mas bonita, referência. Ah, mas é uma cidade maior. Qualquer cidade precisa ter locais de referência bonitos e precisa ter instituições fortes, de credibilidade. É o caso da Polícia Militar. Você imagina se nós tivéssemos uma instituição sem uma história bonita, e às vezes essas instituições ficam assim, meio que desacreditadas. Só que hoje nós temos em Criciúma a Polícia Militar completando 46 anos, mas eu vejo, felizmente, a PM recuperando o brio, recuperando o moral da tropa. Os policiais militares, armados às vezes fortemente, algumas pessoas fazem algumas críticas, mas isso faz parte de um cenário que, vendo um policial nessa condição, gera uma sensação de segurança para o cidadão. O policial que está ali, ele se impõe de uma autoridade e ele sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande. Agora, quando cai na vara comum, começam as denúncias contra a polícia vai num confronto, efetua disparos, já aparece meia dúzia de políticos questionando, exageraram na força a polícia, aí o policial já fica encolhido, o policial já acha, não quero chegar na ocorrência para não me incomodar, é melhor eu chegar depois. Isso enfraquece uma instituição policial. E isso já não faz muito nós tínhamos aqui em Criciúma. Mas isso acontece quando? Quando o comando não puxa à frente, quando o comando não dá moral para essa tropa. Porque um comando de polícia, ele precisa defender a sua tropa e precisa cobrar dessa tropa. Policial militar, minha gente, é herói.
Assim nós temos que ver os policiais. Ah, mas a bandidagem não gosta. Ah, mas eu tive um sobrinho, um primo, um vizinho que teve lá um problema porque a polícia foi muito rude com ele. Ah, lá houve um engano aqui ou ali. Eu prefiro não olhar dessa maneira. Eu prefiro olhar instituições, estou dando um exemplo, como a polícia, com o máximo de respeito possível. Pessoas de bem não têm por que temer a polícia. E se algum policial fizer isso de maneira equivocada, não se comportar bem, bom, aí ele tem que ser excluído da corporação. Mas hoje nós temos uma PM em Criciúma que está comemorando 46 anos do quartel, aliás, da presença em Criciúma, que tem o brilho lá em cima. A polícia está vivendo de novo uma boa fase. Então, eu quero dar os parabéns a esses policiais. E quem está puxando isso é o comandante Cabral. Tem que se tirar o chapéu para esse homem. Ele faz um trabalho magnífico, porque ele gosta do que ele faz. Cabral, não raras vezes, me ligou 1 da madrugada, fazendo perguntas sobre casos de outro dia. Como é que você está, Cabral? Estou no quartel da Polícia Militar, estou trabalho junto com minha tropa. Então, estou usando o exemplo dele para dizer que os policiais militares são heróis, sim, e tem que ser tratados assim, e a corporação da Polícia Militar tem que ser tratada assim. E expandindo cada vez mais, como a gente viu no programa de ontem, a matéria que a gente mostrou aqui, né, que são novos setores que estão sendo implantados aqui em toda a cidade de Criciúma. E se você andar hoje você vê isso, né? Se você andar na Avenida Centenário, você vê, por exemplo, aqueles carros com giroflex ligados em cima dos canteiros mesmo. Isso. Né? Então você vê a presença da polícia em qualquer lugar. Tem gente que acha que não pode isso. Oh, como é que eles podem estacionar? Olha, gente, vamos olhar isso com um olhar de segurança para nós, de tranquilidade. A polícia está ali. Porque antes eles estavam, em determinados momentos, estão aonde? Estacionam o carro embaixo de uma árvore e vão tirar um cochilo. Nós já tivemos isso aqui em Criciúma. Ou então nem sai do quartel porque não tem dinheiro para gasolina. Nós já tivemos isso. Hoje não, nós temos as viaturas nas ruas, mostrando. Dá uma sensação de segurança. Você acha que o bandido vai cometer alguma coisa próximo de uma dessas viaturas? Não vai. Quando o cidadão vê um policial com uma arma em punho, ele vai se atrever a fazer alguma coisa? Não vai. Então, força de segurança, por isso se diz, força de segurança. A segurança precisa mostrar a sua força. E acho que hoje em Criciúma, claro que os crimes estão acontecendo, mas ela está fazendo isso. A corporação da polícia está fazendo isso. E essas viaturas que eu falei, elas ficam em pontos estratégicos, né? Em frente à Rádio Eldorado, geralmente tem uma ali, tem uma na Pinheirinho também, no centro da cidade, enfim, durante todo o percurso da Avenida Centenário. E eles ficam em locais, porque todo carro da polícia tem os rádios, eles estão em constante comunicação, então aconteceu qualquer coisa em qualquer lugar, vai ter sempre uma viatura perto, que vai se deslocar rapidamente dali para averiguar a situação. João, nos vemos segunda-feira, um ótimo final de semana para você, sua família, e esperamos mais notícias. Com certeza. Até segunda.